recebe, te vi. Eri cantaramana e contempla o teu coração. Ari cantaramana, ramana, ramana, recebe. O inimigo até tentou. Eri cantaramana, eu disse: esse não, esse é meu. Ri cantaramana, ramana, recebe. Esse é meu. Ri cantaramana. Olha o manto que desce sobre ti, ó. Eri cantaramana, olha como desce. Olha, ri cantaramana e cantaramana. Estou eu revestindo, cobrindo, ri cantaramana, recebe. Ari cantaramana. Estou eu dando livramento para a tua casa. Eri cantaramana, recebe. Satanás tinha armado, Eri cantaramana, uma cilada contra teu filho. Eri cantará, mas eu ri cantaramana, livrei. Eri cantaramana, recebe. Assim manda dizer o Senhor. Ai, Neemias, faz a obra. Deus é com você, ninguém pode parar. Mas não desce, não desce, não desce. Eri cantaramana, ramana, ramana, recebe. Ori cantaramana, recebe. Eri cantaramana, recebe. Quando eu olhava pra ti, Eri cantaramana, eu via Eri cantaramana, recebe. Uma unção que descia sobre a tua vida. Eri cantaramana, como uma atalaia de fogo. Eri cantaramana, eu vi o Senhor te revestindo, Eri cantaramana, de uma unção nova, Eri cantaramana, ramana, recebe. Com poder, Eri cantaramana, recebe. Abrindo, Eri cantaramana, recebe a tua mente, colocando, Eri cantaramana, palavras novas, entendimento novo. Eri cantaramana, ramana, recebe. O Senhor manda dizer: Eri cantaramana, vou eu te usar no profundo. Eri cantaramana, tem almas, Eri cantaramana, que necessita da minha palavra. Vou eu te usar, vou eu te mostrar. Eri cantaramana, ramana, recebe. Olha só como vai, ó. Eri cantaramana, ramana, recebe. Sou eu contigo, sou eu que sei. Eri cantaramana, das madrugadas. Eri cantaramana, daquelas tardes, a quando tu falava comigo. Eri cantaramana, ramana, recebe. E eu ouvia, Eri cantaramana, escuto, Eri cantaramana, as tuas orações e sei do teu coração. Oh, Eri cantaramana, da humildade do teu coração. Oh, aleluia, me alegrei muito, Eri cantaramana, recebe. Porque tu tá na posição, Eri cantaramana, que eu te escolhi. Na posição, Eri cantaramana, recebe, que eu te chamei. Ari cantaramana, verá, Eri cantaramana, ramana, recebe o que eu vou fazer. Oh, aleluia, tu contemplará. Eri cantaramana, ramana, recebe. Oh, aleluia, Eri cantaramana, recebe. Assim manda dizer o Senhor. Oh, aleluia, ninguém pode parar. Passa Jesus, 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 passa Jesus. Jesus tem que passar. Irmão Tiago, amém? Levanta sua mão assim, aleluia. Levanta suas mãos assim, aleluia. Toca no céu, aleluia. Irmão Tiago, amém? Aleluia, toca no céu assim, aleluia. O Senhor me falava, Eri cantaramana, recebe, quando eu olhava para ti. Ei, Eri cantaramana, ei, tem eu te chamado, Eri cantaramana, recebe. Tu ainda se pergunta: será que é eu, Senhor? Será que eu vou fazer? Eri cantaramana, e o Senhor disse: é hoje que eu te vi no tanque. Eri cantaramana, recebe, é hoje que eu te falo: levanta, Eri, pega a tua cama e anda. Profetiza, Eri cantaramana, recebe, na tua casa. Profetiza, Eri cantaramana, recebe, que sou eu contigo. Sou eu, Eri cantaramana, que faço. Eri cantaramana, recebe, sou eu que vou colocar palavras no teu coração. Profetiza, abre a tua boca, Eri cantaramana, recebe, tu verá, Eri cantaramana, recebe, que eu vou prover na tua vida, Eri cantaramana, recebe, aquilo que tu acha que é impossível, Eri cantaramana, vou eu, Eri cantaramana, te mostrar que sou contigo. Assim manda dizer o Senhor. Aleluias, aleluias, Deus. Grupo de louvor, agradece a oportunidade. Aleluias.
Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite, homens valentes. Amém? Quantos são felizes de estar na presença do Senhor? Diga amém. Amém. Quem está vindo pela primeira vez aqui? Deus te abençoe, meu querido. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que está vindo pela primeira vez. Nós estamos aí no trabalho, juntamente com o irmão Wesley, apoiando a ele. E o Senhor Jesus, Ele tem muito para fazer ainda aqui na igreja, quando se diz a respeito de homens. Amém? Só de você estar aqui agora, sábado, é um privilégio imenso, porque você estará escutando a palavra de Deus, e ainda mais num calor desse, né? Então Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na vida de cada um de vocês que está aqui hoje. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero que você prepare o seu dízimo, sua oferta. Eu tenho um texto que Deus, Ele tem falado no meu coração. Jesus, quando Ele passava pelas aldeias, isso no Novo Testamento vai dizer que Ele pregava a palavra, curava aqueles que estavam enfermos. E Lucas capítulo 8 vai falar a respeito de 3 mulheres que Ele cura essas mulheres. Ele faz um milagre ali acontecer. O interessante é que Ele curando essas mulheres, elas passam a ser não só abençoadoras no ministério de Jesus, como também elas passam a ser seguidoras. Então sempre eu observo que nem sempre a gente deve pensar só em abençoar, mas ser seguidores de Jesus. Porque Jesus, Ele não quer só o seu dinheiro, sua oferta, sua fazenda, mas Ele quer muito mais, Ele quer a sua salvação, amém? Mas para fazer algo nessa terra, nós precisamos de dinheiro. Naquela ocasião dizia fazenda. E Jesus então, curando essas mulheres, uma delas, Maria chamada Madalena, Joana e Susana, elas passam a seguir Jesus. E elas passam com seus bens e suas fazendas, elas começam então a abençoar o ministério de Jesus. E muitos se falam que dízimo só vai falar no Antigo Testamento. Mas depende da forma que você entende e a forma que seu coração quer trabalhar para Deus. Porque aquele que quer fazer para Deus, ele não fica procurando explicações, ainda que se deve entender o que a Bíblia se diz. Mas ele entende que as coisas de Deus precisam ainda nessa terra de recursos financeiros. Ele não precisa porque Deus não precisa de dinheiro. Não, a obra de Deus precisa de dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata, mas precisa de recursos para poder gerar o quê? Bênçãos para a vida daquelas pessoas que necessitam. Como todos sabem do trabalho missionário que tem essa igreja. Se nós formos pegar uma igreja que fazia muito missão, mas não tinha Deus no seu coração, a igreja de Laodiceia, você vai entender que ela era rica, mas ela não sabia trabalhar por dentro, ela sabia trabalhar por fora, mas dentro estava podre, e ela precisava de recursos de outros. Então muitas vezes o interessante não é o seu dízimo, é aquilo que você oferece através do seu dízimo. Você pega a viúva das moedinhas, você vai pegar alguns personagens bíblicos, você vai entender que Deus, quando fala de dízimo, no meu entender, é o seguinte: é ser grato, é uma forma de gratidão. Não, eu faço para Deus, não porque eu tenho e Ele precisa, eu faço porque eu quero ser um colaborador, um cooperador com a obra de Deus. Amém? Então, se algum dia alguém te perguntar e te falar que no Novo Testamento não vai falar de dízimo, você fala que está além disso, está entre você e o que Ele fez. Amém? Então, nós iremos entoar um louvor. Enquanto isso, você pode preparar, pode vir aqui à frente, fica à vontade. Você que não tem, depois eu quero fazer uma oração também para cada um de vocês. Amém? Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Você que trouxe, pode vir aqui à frente, em nome de Jesus. Amém? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer, tu és minha
minha fonte, minha colheita, minha herança. Põe as suas mãos sobre o seu coração em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Ele é a nossa fonte. Amém? A palavra de Deus diz, como foi entoada aqui no louvor, Abacuque 3:17: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda assim, Senhor, nós te adoraremos. Se você, meu irmão, está passando por uma necessidade, uma situação qual talvez venha à sua mente, como todos nós às vezes passamos por isso, parece que Deus está distante, eu quero fazer essa oração em especial ao seu coração contrito nessa noite. Eu quero te dizer que existe um Deus que todos os dias ao entardecer Ele falava com Adão, mas não foi Deus que afastou de Adão, foi Adão que afastou de Deus, fazendo assim com que Deus pudesse continuar com o seu plano perfeito. E hoje você está aqui. Eu quero pedir a esse Deus que é dono do ouro, dono da prata, eu quero pedir a esse Deus que Ele olha para cada um dos seus pequeninos. Em tudo nós podemos ver Deus, como foi entoado aqui, é necessário que Ele cresça e que nós diminuamos. João 3:30: tudo que fizer, faça para Deus, faça para Ele o seu melhor. Tenta enxergar sempre Deus, sempre olhar sempre Deus, e Ele vai te honrar no secreto, no oculto, onde ninguém te vê, é ali que Ele está. Eu quero que você entenda, quando você está no seu quarto, quem está ali é o Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer que neste momento Deus está tocando agora na sua vida, Ele está tocando na sua família, na sua casa, Ele está tocando na sua necessidade. Eu quero pedir a esse Deus agora, Senhor Deus, querido Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esses dízimos, ofertas, ó Pai, consagramos, meu Pai, cada vida que aqui está, o Senhor, ó Deus, aquele que está, meu Pai, se encontra empregado, aquele que encontra desempregado, nós cremos, meu Pai, ó Deus, que o Senhor é um Deus que abre porta, porque a Tua palavra nos garante, meu Deus, que o Senhor cuida de cada um de nós, sem esquecer nenhum. Deus, eu te peço agora sobre essa vida, ó Deus, muitas vezes o acusador, meu Pai, fica soprando sobre os seus ouvidos, dizendo, ó Pai, que ele não é merecedor, ó Deus, dizendo que ele, meu Pai, ó Deus querido, não merece o que o Senhor tem feito, o que o Senhor já fez. E ele muitas vezes, meu Pai, vê, meu Pai, ó Deus querido, o Senhor agir na vida de muitos, mas parece que na vida deste homem, a mão do Senhor passa longe. Eu quero dizer nessa noite, meu Deus, ó Pai, toca no mais íntimo de cada vida, abençoe cada vida, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos agora, na autoridade do Espírito Santo de Deus, repreenda todo espírito de devorador, mas sobretudo, coloca sobre essa pessoa uma graça, uma unção de compreender, entender e saber administrar aquilo que o Senhor tem colocado sobre as suas mãos. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Erga suas mãos, aplaude a Deus e diga amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Irmãos, nós temos alguns avisos, amém? Pode se assentar por alguns minutos, em nome de Jesus. Nós temos o culto mais próximo, será neste domingo, às 19h30. Eu quero que você concentre em uma pessoa que necessite, por favor. Às vezes, nós convidamos pessoas para vir na igreja, mas que já está na igreja. Basicamente não fizemos nada, amém? A não ser que essa pessoa precise de ouvir uma palavra e ter uma certa confiança em você, e aí tem uma certa intimidade, é outra coisa. Mas eu quero que você coloque o desejo do seu coração de convidar uma pessoa. Passou para encher a igreja? É para encher a igreja. Pastor, mas Deus não vê quantidade. Deus vê quantidade. Deus não quer que o inferno fique cheio de pessoas, de almas. Deus quer que a igreja dele fique cheia de almas para que seja arrebatada. Amém? Para que entenda a palavra dele. Então domingo agora às 19h30 teremos o nosso culto. Eu quero que você venha, não falte, em nome de Jesus. Amém? Na terça-feira tem o chá das rosas das mulheres.
Amém? Na terça-feira está tendo esse chá da rosa. Está sendo uma bênção. O pessoal tem trabalhado bacana. Também na quarta-feira teremos nosso culto oficial também. Na quarta-feira é às 20 horas. Eu sei que durante a semana é um pouco complicado. Você está vindo à igreja. Mas deixa eu te explicar algo. Quanto mais próximo você fica de Deus, mais facilidade você tem de compreender a palavra dele. Então, se você tiver uma oportunidade, eu sei que muitos aqui trabalham como eu mesmo, acaba tendo correria, trânsito lotado, mas faz um esforço, ainda que chegue atrasado, venha, a não ser que você tenha um compromisso que necessite, que você falte, mas nós estamos muito próximos da volta de Cristo. É necessário que nós tenhamos mais contato e mais tempo na presença dele, amém? Então, quarta-feira, 20 horas, todos aqui, em nome de Jesus. Na quinta-feira, também temos a célula, na casa da irmã, aqui no Goiânia, fugiu agora a mente, o nome dela, o senhor lembra, evangelista? Irmã Vânia? Irmã Vânia, temos o culto na quinta, ou a célula na quinta-feira, amém? É às 20 horas, não é isso? Às 20 horas, tá? Depois, maiores detalhes, a gente pega os detalhes aí e coloca para o grupo também. Pode mandar você que tiver alguma dúvida. Tem sido uma bênção também, em nome de Jesus. Irmãos, todos os trabalhos que você faz, que você coloca o seu coração, e que você coloca empenho, não precisa nem de eu falar que é uma bênção, porque a recompensa de Deus, ela vai ser notória. Ainda que ela necessite de alguns tempos, porque é Deus que faz. Mas todos os trabalhos que você faz, ela vai ser notória. Porque você está fazendo para Deus. E quando você faz para Deus, a recompensa ela é garantida. São muitas almas e são muitas vidas que você vai conquistar para o reino de Deus. E a recompensa vem sobre a sua vida, amém? Então na quinta-feira temos a célula também. Na sexta-feira temos também a célula aqui na comunidade da Luz. Só fala comunidade, minha época era favela, né? Aí às vezes confunde a gente, para mim é a mesma coisa, só mudou o nome, né, Wesley? Porque eu morava sempre, então era a gíria que a gente tinha. Mas na comunidade da Luz, aqui mesmo, ao lado do campo, amém? Na casa do irmão Wesley, toda sexta às 18 horas. Então, toda sexta-feira às 18 horas, temos a célula ali também, tem sido uma bênção, amém? Então, vamos começar a trabalhar isso aí, apoiar essas células. Eu confesso de todo o meu coração, eu sou muito assim, eu sou como meu pai mesmo, sou muito certo no que eu faço. Eu não tenho tido tempo, principalmente porque, não sei se todos sabem, meu pai, hoje, por exemplo, ele acabou de passar por uma cirurgia no joelho direito, porque está sem circulação na perna direita, e com isso ele está sentindo fortes dores, teve que submeter a uma cirurgia, deu uma feridinha no pé, devido a má circulação, essa ferida, ela não cicatriza. Então o primeiro procedimento foi essa cirurgia. Depois, caso não dê, mas eu creio em nome de Jesus que ele já vai estar curado, preciso fazer uma limpeza na veia, uma raspagem, tem que desobstruir a veia, então, para poder ter uma circulação melhor. Mas em nome de Jesus, esse primeiro procedimento já está na mão de Deus. Eu creio que ele em breve aí vai estar bacana, e também está trazendo ele aqui, né, para a galera conhecer aí o coroa, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, Wesley, mais alguma coisa? Quer acrescentar? Amém? Vamos receber o nosso irmão Wesley em nome de Jesus, com muita alegria. Boa noite, igreja. A graça e a paz. Missionário Rodeio, faça favor. Aplauda o nome do Senhor, igreja. Orar por eleitor dessa noite. Para quem não conhece, esse rapaz aqui, muito grande, é um amigão, considero ele muito, porque foi uma pessoa que Deus usou para me tirar do mundo do tráfico, do mundo das drogas, 19 anos de drogadição, irmãos. Então Deus usou ele aqui para me tirar do caminho do mal, e para a honra e glória do Senhor, estou aqui, para a honra e glória do Senhor, 7 anos e 6 meses que eu estou limpo, para a honra e glória do Senhor. Então vamos ficar sobre nossos pés, vamos fazer uma oração aqui, para que Deus venha abençoar, amém? Soberano Deus e eterno Pai,
Pai, eu sou grato ao Senhor, meu Pai, pela oportunidade, este fôlego de vida, Senhor, que o Senhor está nos concedendo, Pai, neste momento, Pai. Neste momento, Pai, eu te coloco nas tuas mãos a vida do irmão Valdeir, meu Pai. Pai, que o Senhor venha abençoar ele, meu Pai. Que o Senhor venha dar entendimento para ele, meu Pai. Que o Senhor venha colocar no coração dele, meu Pai, as palavras certas para que passe para os irmãos, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Por isso que eu te glorifico, Senhor, eu te exalto, meu Pai. Pai, que o Senhor venha abençoar a esposa, a filha dele, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço essa rica oportunidade que o Senhor está me concedendo. E a igreja diz... Amém. Glória a Deus, irmãos. É motivo de muita alegria estar aqui na frente, falar do amor de Cristo, que é primordial, em primeiro lugar, né? Nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Sem perca de tempo, eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Marcos 3. Desde já eu quero agradecer os irmãos que nos visitam. Alexandre, muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Diego, Deus te abençoe. Os demais nos visitam aí, Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Marcos 3, amém, irmãos? Vamos lá. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha resseguido uma das mãos. E estavam observando Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado, a fim de acusarem. E disse Jesus ao homem da mão resseguida: vem para o meio. Então lhe perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-se ao redor, indignado, conduído com a dureza do coração, do seu coração. Disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu e a mão dele foi restaurada. Oremos ao Senhor, irmão, no nome de Jesus. Deus, graça te dou, Pai, por essa oportunidade. Graça te dou, Pai, por este momento, Pai, que o Senhor tem me concedido, para estar aqui na frente, Pai, para falar do teu amor. Falar aquilo, Pai, que o Senhor tem colocado no meu coração. Que cada um, Pai, que está aqui, Pai, neste momento, que está nessa live, vendo neste momento, que ponha a sentir a Tua presença, Pai. Assim como o Senhor falou comigo, Pai, pela essa manhã, por esses dias, assim o Senhor vem tocar na vida de cada um irmão aqui nesse momento, Pai. Eu te peço, Pai, eu te agradeço, Pai, por essa rica oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade, por esse momento. Eu acho que quando a gente pede a Deus uma coisa, tenho certeza, quando você pede a Deus uma coisa de coração, Deus ouve aquilo, as suas petições. Assim como foi Ana também, que pediu a Deus e Deus ouviu a sua petição. Que essa noite você venha sair daqui mudado, com a nova visão, de buscar, entender qual que é a vontade, qual que é o plano de Deus na sua vida. Você que está ao vivo aí, nos vendo na live, que Deus tem uma bênção para você também essa noite. Muitos queriam estar aqui, mulheres principalmente queriam estar aqui, não estão, né? Mas estão em casa vendo. Mas que Deus venha mudar a vida de cada um nessa noite. Essa palavra já tem uns 3 meses que eu tenho buscado. Eu comecei em Marcos 4, e ali eu voltei para Marcos 3, e fiquei assim, observando como Jesus trabalha no meio do seu povo. Como Jesus age. E ali no início do versículo fala que Jesus de novo, olha isso que interessante, de novo. Quando fala novo, algo novo vai acontecer. Algo novo vai mudar na minha vida e na sua vida. Aqui a Bíblia nos fala que Marcos que escreveu e disse que esse homem tinha uma das suas mãos resseguida. Se formos lá em Lucas 6, fala que um homem tinha uma das mãos resseguida, e essa mão era a mão direita. Marcos escreveu e Lucas resolveu escrever também. Lucas era um médico,
Eu me fico analisando a vida de Lucas, e ele como um médico, ele analisou aquela situação. Pela medicina, ele olhava que aquele homem não tinha solução na medicina para resolver seu problema. Mas tinha um Jesus que podia estar ali no meio, que podia fazer a solução. O maior milagre que aconteceu aqui, não foi o homem ser curado a sua mão. O maior milagre foi ter ele saído de casa e vindo até a sinagoga. O maior milagre é você ter chegado até aqui, meu irmão. Esse é o maior milagre, você ter chegado aqui. Esse homem tinha a sua mão resseguida, uma mão que atrofiada, uma mão aleijada, uma mão leprosa. Às vezes eu vim me colocando no lugar desse homem, porque a Bíblia nos fala, naquela época, quando a pessoa tinha alguma anormalidade física ou algum problema, ele era excluído, ele era isolado da sociedade. Aquele homem, acredito eu, que ele escondeu a sua mão por muito tempo. Ele escondeu por um longo tempo a tua mão ali, para que a pessoa veja, às vezes estava enrolado na faixa ou enrolado no pano, escondendo, mas estava ali no meio dos doutores, no meio dos escritores, no meio dos escribas, dos fariseus. O interessante é que Jesus, quando Jesus chegou à sinagoga, a primeira coisa que Jesus observou foi aquele homem ali naquele lugar. E todos que estavam ali se conduíram e viram que Jesus ia agir de alguma forma. Jesus já sentia essa essência. Por que eles ficavam observando Jesus? Estive pesquisando muito a Bíblia e Deus me revelou que eles observaram Jesus, sabe por quê? Jesus fez 7 milagres no dia de sábado. Todos sabiam disso? Jesus fez 7 milagres no dia de sábado. E não foi o primeiro milagre que Jesus fez no dia de sábado ali na sinagoga. A sinagoga era um lugar onde as pessoas ficavam sentadas em círculos, e ali ficava um de frente para o outro, e no centro ali ficava o preletor, e ali tinha a tribuna, ali naquele lugar. Acredito eu que naquele dia Jesus estava pregando uma palavra de avivamento. A Bíblia não nos relata onde Jesus estava falando. A Bíblia não fala onde Jesus tinha lido. Mas uma coisa ia acontecer naquele lugar. E aquele homem estava sentado ali. Quando Jesus olhou para o lado, ele olhou para ele: oi, você aí. Ele olhou para Jesus: será se é comigo mesmo? Será se é com você mesmo que Jesus está falando? E aquele homem: não, você mesmo, levante e vem até aqui. E aquele homem, ele ficou assim, com uma situação assim meio constrangedora por causa do problema da sua mão. Será se Jesus vai falar do meu problema? Mas o milagre já vinha lá de trás. Lá de onde ele estava saindo já tinha um milagre. E ali, quando ele veio ali para o meio ali do centro, Jesus olhou para ele e disse para todos que estavam ali em sua volta. Jesus disse o seguinte: é lícito eu curar no dia de sábado? É lícito eu salvar no dia de sábado? A Bíblia fala que todos eles ficaram observando Jesus. Todos eles observavam Jesus. E Jesus olhava um por um ali e estava observando. A Bíblia fala que Jesus ficou com o coração condoído pela atitude deles, que eles estavam ali com o coração fechado, por causa que Jesus ia curar. E por que Jesus foi curado logo no dia de sábado? Por qual motivo Jesus estava ali? A Bíblia nos relata que o primeiro milagre que Jesus fez no dia de sábado foi o cego de nascença. A Bíblia fala que o segundo milagre que Jesus fez no dia de sábado foi o paralítico em Betesda. O terceiro milagre foi o homem processo. O quarto milagre foi a cura da sogra de Pedro. E o quinto milagre foi a cura desse homem. Esse foi o quinto milagre. Então eles observavam Jesus por onde Jesus andava. Por onde você anda, você é observado o tempo todo, meu irmão. Aonde você anda, você é observado. Quando você está de frente a um trabalho, ou de frente a alguma instituição, todo momento você é crucificado. Todo momento você é pisoteado. Todo momento você é caluniado. Mas existe um Deus que está sempre nos apoiando e nos ajudando. Deus está sempre na frente, diante de nós, para nos dar força. Não importa qual seja o problema, qual a sua dificuldade. A Bíblia nos fala aqui que esse homem tinha a mão resseguida. E ali Jesus disse que a mão, mandou ele estender a sua mão. Ele estendeu a sua mão. E ali a sua mão foi restaurada. E comecei a analisar aquela palavra restaurada. E comecei a levar para uma coisa prática. Eu imaginei, eu gosto muito de assistir um programa de televisão, que eles reforma de carro, reforma de motos antigas, reforma de casas antigas. E ali eu comecei a analisar aquele carro que um dia era novo,
Ele ficou danificado pelo tempo, e ali precisou de quê? De uma restauração. Pelo que a Bíblia nos explica aqui, esse homem tinha a mão perfeita, mas com o tempo a mão dele foi atrofiando, ele foi se debilitando, foi se enfraquecendo. Como seria a situação financeira daquele homem, irmãos, naquele tempo? Como seria? Acredito eu que ele procurou os melhores médicos, os melhores especialistas, mas sempre escondeu. Tem coisa, irmão, que não é para você falar para ninguém, tem coisa para falar com Deus, é Deus que quer que você fale com Ele. Muitas vezes queremos desabafar o nosso problema para um, para outro, mas não é a pessoa certa para você desabafar. Você tem que desabafar com o Senhor Jesus Cristo, que Ele diz: lançai sobre mim toda a sua ansiedade, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. E aquele homem se guardou para dentro dele o tempo todo, para chegar o dia ali de Deus, Jesus fazer um milagre na vida dele. Se hoje você está aqui porque Deus tem um plano na sua vida, Deus quer mudança na sua vida, mas para aí você tem que abrir o coração. Abra a sua vontade, os seus desejos carnais, porque a Bíblia fala em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Muitas vezes queremos buscar primeiro o carro, buscar a casa, buscar a família, buscar todas as coisas, mas não tem buscado Deus em primeiro lugar. Temos que buscar Deus em primeiro lugar, porque Ele tem plano na nossa vida, Ele tem o melhor para nós. Não importa qual a dificuldade, não importa qual seja o problema, não importa qual seja a circunstância, Deus está com você, meu irmão. Deus quer sempre melhor para você. É nas dificuldades que você vai vencer. Fiquei analisando ali quando Moisés estava ali no meio daquela montanha, e o seu irmão Arão do lado. Ele estava com seus braços levantados e o povo estava vencendo. Quando ele se cansava o braço, o povo começava a se perder. Mas ali, quando Arão levantava a mão de novo, o povo começava a ganhar. É assim que Deus quer. Estenda a sua mão que Ele vai ouvir o seu clamor. Ele vai ouvir a sua oração, meu irmão. E aqui a Bíblia fala do quinto milagre que Jesus fez no sábado. Foi a cura da mulher curvada. E o sétimo milagre que Jesus fez no sábado foi o homem hídrico. É um homem com a doença causada com acúmulo de fluido na sua cavidade. Esse foi o sétimo milagre que Jesus fez. Então o dia de sábado ali, para os judeus é um dia santo, um dia sagrado. Para nós cristãos é um domingo. Na sexta-feira somos muçulmanos. Mas não importa, nós não estamos aqui para digitar a lei e nem acusar ninguém. Estamos aqui para estender a mão para o próximo e ajudar ele. É isso que Jesus quer. Jesus entrou ali para mudar a história. Jesus foi para lá num dia muito especial. Ele estava ali para pôr o fim de um texto e dar o começo a um outro. Ou o fim de um tempo e colocar um novo tempo. Jesus estava para isso ali naquele momento, para dar um novo tempo. Ele quer um novo tempo na sua vida. Há tempo de você fazer todas as coisas. Eclesiastes 3:1: há tempo para todo o propósito aqui na terra. Há tempo de correr, tempo de colher, tempo de plantar, tempo de semear. Mas temos que entender qual que é o tempo de Deus na nossa vida. Põe Ele em primeiro lugar, que as outras coisas serão acrescentadas. Põe Ele em primeiro lugar. Olha que interessante, irmão, que eu anotei aqui. Eu fico assim, maravilhado com o que Deus tem falado. Eu sempre tenho falado, se o pastor colocar um desafio aqui na igreja, aqui, seja o que for, irmão, vamos ler a Bíblia em um ano, vou dar R$1.000 para você ler a Bíblia em um ano. Se o pastor perdi, eu não vou conseguir ler a Bíblia toda. Eu não consigo ler a Bíblia em a ordem cronológica de Gênesis até Apocalipse. Porque eu paro no versículo, eu começo a viajar e ver como é que é rico a palavra de Deus, como ela flui em você, como ela entra, como ela penetra. A palavra de Deus é como a espada de dois gumes, ela entra, irmão. É corte de um lado e corte do outro, ela entra e é afiada. E ali vem o resultado de esperança, de fé, de foco, de resistência na presença de Deus. Veja bem, meu irmão, todas as vezes que Deus se manifesta no nosso mundo, é para pôr o fim em uma fase e dar início a um novo tempo. Ele quer um novo tempo na sua vida, meu querido. Qual que é a sua dificuldade, qual é o seu problema? Aqui nós estamos falando aqui de uma cura hoje espiritual. Às vezes você não tem normalidade física, mas você tem uma doença por dentro, uma calúnia, você tem uma dor, é uma pessoa que você não perdoou, uma pessoa que você maltratou, é uma pessoa que está passando por um momento difícil e você não está ali para estender a mão na hora que ele precisa. Mas Deus quer uma nova fase na nossa vida, quer uma nova fase na minha vida. Deus quer mudança na nossa história, mas para isso você tem que colocar Ele em primeiro lugar, buscar Ele. Um exemplo muito grande aqui, Abraão.
A Bíblia fala que Deus falou com Abraão: sai da sua parentela e vai para uma terra bem distante que eu te mostrarei. Ele comecei a analisar a vida de Abraão. Ele foi, mas na sua velhice Abraão teve um filho chamado Isaac. Seu filho já estava crescendo, já estava já adulto, e Abraão via que seu filho queria arrumar uma mulher, arrumar uma companheira para ele. E Abraão ali chamou um dos seus servos, um homem de braço direito, entregou para ele algumas riquezas, e falou assim: olha, vai lá na minha terra e traga para mim uma descendência da minha família para o meu filho. Quando Deus manda você sair, meu irmão, você tem que sair. Autorização para você voltar é só Ele que dá. Muitas vezes queremos tomar iniciativa na nossa própria força e irmos lá querer fazer a nossa vontade, nossos desejos. Não, irmão, põe Deus no meu lugar, espera a resposta dele. O servo de Abraão falou assim: eu posso levar Isaac? Não, Isaac não vai não, Isaac vai ficar. Você vai lá, porque Deus vai falar. E o servo falou: Deus vai falar comigo. E lá achou quem? Rebeca, mulher vitoriosa, mulher guerreira. Trouxe até onde? Trouxe para Isaac. A Bíblia fala que Isaac nasceu em Canaã e morreu em Canaã. Não precisou de sair da presença de Deus. Tem coisas que Deus quer que você ande, irmão. O milagre acontecer, você tem que andar, meu irmão. Você tem que andar, tem que caminhar, largar o problema, largar as dificuldades, que Ele te honra. Uma passagem que me chama muita atenção também foi o caso de Noemi. Olha que interessante Noemi. Noemi era esposa de Elimeleque. A Bíblia fala que passou uma dificuldade muito grande na terra de Judá naquela época. E ali começou a ter a sequidão, a fome, as dificuldades. Mas na terra dos Moabes, uma terra que era amaldiçoada, uma terra que a Bíblia fala, lá em Gênesis fala que não entraria na Assembleia do Senhor da primeira à 10ª geração. Mas ali Noemi teve que ir lá para a terra dos Moabes, através do seu esposo, submissa. Acredito eu que ela não queria ir, mas como é submissa a seu esposo, ela foi. E ela foi para a terra dos Moabes. Chegando lá, foi ela e seus 2 filhos, Marlon e Quilion. Chegando lá, Elimeleque morre. Passou algum tempo, morreu seus 2 filhos, Marlon e Quilion. Morreram os 2 filhos. E ela voltou o quê? Para onde ela estava. Tem coisa que Deus quer que você volte, meu irmão, aonde você estava, para você consertar uma coisa que talvez estava atrapalhada. Nós participamos da literatura do GAN sobre a dependência química, e hoje eu me considero assim riquíssimo em entendimento através dessa palestra, através dos 12 passos. O primeiro passo fala o seguinte: admitir que eu sou impotente perante a minha dificuldade, que eu tenho perdido o domínio de mim mesmo. Assim eu dependente. Tenho que buscar um poder superior a nós mesmos. Só Ele pode nos devolver a nossa sanidade. O que é sanidade? É um conjunto de condições ao bem-estar, à saúde. É preciso você ter mudança. E Noemi voltou, mas ela trouxe a sua nora Ruth. É Ruth mesmo? Não, é Ruth? Me deu branco aqui. E trouxe ali a sua nora, foi Ruth mesmo, né? Trouxe a sua nora Ruth. E ali ela casou com um dos seus primos, um dos mais ricos, que foi Boaz. E ali veio a geração de Jesus, o Salvador da humanidade. Muitas vezes Deus quer que você volte. Olha a situação de Ezequias. Ezequias estava enfermo na sua cama, deitado no teu leito. E Deus manda: Ananias, vai até a casa de Ezequias, do rei Ezequias, fala com ele que ele morrerá e não viverás. E ele foi. Eu fiquei analisando ali, quando Ananias atravessou o palácio, passou por meio, para chegar até os quartos, falei: olha, Deus manda vir cá falar com você, que você morrerá e não viverás. A Bíblia fala que Ezequias virou o seu rosto para a parede e começou a falar com Deus. Eu imaginando aquele homem ali de pé, aquele homem ali olhando Ezequias orando, ou chorando. Ele ficou de braço cruzado. Ali eu acredito que ele saiu mudo, e saiu, não tem mais o que falar. Deus mandou o recado, eu vou dar o recado, e deu o recado e foi embora. Mas no meio do pátio, Deus falou assim: volte lá e fala com ele que eu darei para ele mais 15 anos. Volte lá, fala com ele que eu darei para ele mais 15 anos. Isso é maravilha de Deus, irmãos. Tem coisas que nós precisamos de entender qual que é o plano de Deus. Não seja ansiosos, não seja precipitado. Se você tem dificuldade, fala com o Pai, que Ele vai ouvir você.
Mas entenda que o seu tempo não é o tempo de Deus. O meu tempo não é o seu tempo. O tempo de Deus é outro tempo. Temos que entender qual é o tempo de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Lucas, irmão, me chamou muita atenção dele ter relatado naquele culto que havia um homem com uma enfermidade terrível. Ele nos relatou. A sua mão leprosa, mirrada, atrofiada, inutilizada. Como seria a vida daquele homem? Como seria a vida daquele homem? Como seria a vida dele, irmão? Com a mão toda atrofiada. Nós vamos falar aqui, irmão, a importância da sua mão. Nós vamos falar qual a importância da sua mão. Esse homem é um exemplo de fé para nós, irmãos. É um exemplo de fé para mim e para você. Naquele tempo, ele foi diagnosticado com essa enfermidade, mas não podia se revelar para ninguém qual o seu problema, qual é a sua dificuldade. Só Deus para intervir, só Jesus para mudar a história daquele homem. Aquele homem não aceitou derrota, sempre manteve-se quieto, não contou a ninguém. Se ele declarasse, muitos iriam talvez entristecer com ele, ou ia excluir ele ali. Mas ele deixou que Deus agisse, ele deixou que Jesus falasse com ele, ele esperou o tempo. Espere qual o tempo, irmão, vê qual o tempo de Deus na sua vida. Espere ele, que ele fará maravilha na sua vida. Talvez você esteja assim essa noite, não fala com ninguém qual o seu problema, qual a sua dificuldade. Não fala com ninguém qual a sua doença, qual a sua enfermidade. O que você está passando? Se é financeiro, falta de emprego ou enfermidade. Coloque na mão de Deus, que Ele resolve o seu problema. Ele é a solução para o seu problema. Ele é a solução para o nosso problema. É no tempo de crise, é no tempo de dificuldade que Deus opera. O maior milagre que Deus fez foi no deserto, onde o povo não tinha o que comer, aonde não tinha as coisas ali para acontecer. Mas Deus fez um milagre ali naquele deserto. O deserto é o lugar de vitória. É o lugar onde você tem que perseverar e vencer. Estamos passando em um momento muito difícil, essa pandemia aí. Eu confesso para você, irmão, que está sendo as melhores fases da minha vida. Os melhores dias da minha vida está sendo nessa época da pandemia. É onde você entende qual é o plano de Deus. Quando você está bem espiritualmente, quando você está bem com você mesmo, nada te abala, irmão. Não é o dinheiro, não é casa, não é o emprego, não é a família. Se você está bem com o Pai, você está bem com Deus, Ele te honra aonde você estiver. Muitas pessoas eu comunico com eles, converso com eles e falo, como é que está a sua empresa? Está ótima. Como você está? Eu estou ótimo. Eu falo assim, você é o primeiro que fala, porque não entende que Deus está na frente, que Deus tem um plano, irmão. O melhor tempo da minha empresa foi esse ano 2019, 2020. Muitos reclamando que estava ruim. A gente ainda dá graças a Deus, irmão, não é só na fartura não, é tão onde você está passando a prova. E o pior ano da minha empresa foi 2016. É acreditado, eu fui igual um bambu, enverguei para quebrar, mas não quebrei, porque tinha um Deus que estava por cima segurando. Olha que interessante, irmão. A mão é um órgão que é mais usado no todo o corpo. É ou não é, irmão? Olha a importância da sua mão. A mão é um órgão que é mais usado em todo o seu corpo. A mão representa poder e autoridade. A mão representa poder e autoridade. Quando você estende a mão, irmão. Ei, Deus, que maravilha. Ei, Deus, o poder da mão é tremendo, irmão. Irmão, em 2015 para 2016 eu estive na África. Fiquei lá durante 30 dias na África. Aí eu começo a analisar o que Deus faz com a gente, o que a mão da gente tem, a importância que tem. E eu estava na África, eu estava indo numa base onde a gente tem um projeto. E ali eu estava passando por um trilhozinho, um caminho que lá não tem rua, lá é só trilhos. E ali veio assim, uma senhora correndo na frente, missionário, missionário. Mas como é que ela sabia que eu sou missionário? Veio correndo na minha frente, ei, eu preciso que você ore para minha mãe. Eu preciso que você ore para minha mãe.
E ali eu cheguei até a mãe daquela jovem e falei com ela se eu podia orar para ela. Ela disse que não. Sabe por quê, irmão? Ela era uma feiticeira. Aquela mulher era uma feiticeira. E ali eu falei com ela, ela falou assim: não, você pode orar, missionário. E ali, irmão, quando eu estendi a mão para aquela senhora, ela sentada, ela tentava se esticar a mão para me empurrar, mas você sente tipo um imã ao contrário, a força de Deus com você naquele momento, e comecei a se empurrar a minha mão para aquela senhora, e ela começou a se enfraquecer, ela se deitou. Irmãos, eu nunca vi uma coisa tão estranha na minha vida como eu vi aquela senhora começou a se vomitar, ela vomitava uma espuma, que começou aquela espuma estava dentro daquela mulher, como cabia dentro daquela mulher, toda aquela espuma, todas aquelas coisas, ela tinha tomado veneno para se morrer, irmão, para se matar, mas Deus tem um plano na sua vida, e é hoje, aleluias. E nesse dia, irmão, tinha um rapazinho, uma criança, ele tinha acho que 11 anos de idade, me parece, porque lá na África eles não falam português igual nós portugueses falamos, eles falam português de Portugal e dialeto local. E ali eu falei com ele: Samuel, você vai interpretar o que Deus tem para da sua avó. E ali tudo que eu falava, que a criança falava, se repetia. Voltei para o Brasil. Quando eu chego aqui, mandam uma mensagem para mim, recebo uma mensagem, e eles mandam algumas fotos de algumas senhoras ali, fazendo algumas coisas ali, fazendo artesanato, umas coisas ali, e ele, o missionário, fala comigo: seu Valdeir, sabe quem é essa senhora aí? É aquela feiticeira que você orou para ela um dia, está lá no projeto, irmão, para a honra e glória do Senhor, fazendo a obra de Deus, aleluias. Você tem que ver, irmão, que você tem um poder, você tem força. Estenda a sua mão para aquele que está precisando, para aquele que está com dificuldade, para aquele que está passando provação. Deus te deu autonomia, Jesus te deu autoridade para você ser diferença na vida daqueles que precisam. Aleluia. Oh Deus de maravilhas, Pai. Eu sou grato a Ti, Pai, por este momento, Pai. Aleluia. Deus, aleluia. Segurar a mão representa apoiar. Apoia aquele que necessita, aquele que está passando dificuldade. Ergue a mão. Eu confesso a vocês, irmãos, não estou aqui para demagogia, nem aparecer, nem nada, mas eu paguei um grande preço para a vida desse homem. Só ele sabe o que eu passei. Foi madrugadas, foi noites e noites, mas a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Oh Deus, maravilha, Pai. Oh irmão, precisei atravessar o oceano, atravessar o mundo, andar 24 horas para ver o que Deus tinha naquele lugar na minha vida. Muitas vezes você não quer fazer, mas Deus fala assim: filho, eu estou contigo. Outra situação, irmão, que eu passei na África, que a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Muitos falam assim: nossa, tanta gente precisando aqui no Vale do Jequitinhonha, seu vizinho, seu amigo precisando de uma palavra, e você tem que atravessar o mundo para falar do amor de Deus. Deixa que outros façam. Não, Deus está mandando é você, Deus está escolhendo é você. Eu sempre tenho falado, irmão, depois com a experiência na África, onde Deus mandar eu vou, aonde Ele pedir para ir eu estou indo, aonde Ele me guiar eu estou indo, porque o amor de Deus é um amor incondicional. O amor de Deus para a sua vida é muito grande. E ali eu fui fazer o encerramento de um estudo. Nós fazíamos estudo lá 3 dias direto. Normalmente é na sexta, no sábado e no domingo. Mas todos os cultos eram feitos na parte da manhã, porque lá não tem luz, não tem água. E ali o pastor falou comigo assim: Valdeir, você que vai fazer o encerramento hoje daquele seminário. Eu falei assim: mas eu? É você. Eu falei: mas não sei o que você se tratou, vou encerrar uma coisa que você se tratou. Não, é você, vai ter que ir, Deus está me cobrando. Ô irmão, foi o dia mais difícil de toda a minha vida. Minha esposa sabe quando eu passei muita dificuldade naquele lugar. Quando chegou a noite, meu coração ficou atribulado, fiquei angustiado, deprimido, triste. A minha vontade é de correr, de gritar, de chorar, de clamar, mas não tinha força para nada. A força que eu tive de ligar para minha esposa: falei: filha, me ajuda em oração, porque eu estou muito angustiado. Eu estou sozinho, não tem ninguém comigo.
E ali eu deitava, irmão, numa beliche, e essa beliche já tinha mais ou menos 1,80 m de altura. Precisou de uma pessoa me levantar para colocar ali naquele lugar em cima. Eu estava nessa lugar onde nós dormia. Ali não era laje, era um telhado de zinco. Eu estava a 70 centímetros do telhado. E ali eu coloquei no aplicativo do celular quantos graus estavam naquele momento. 55 graus. Você não consegue dormir. Você não consegue chorar, gritar. Você se sente sozinho. Mas quando Deus tem um plano, irmão, nada te abala. E ali chegou outro dia, eu fui para esse lugar para fazer encerramento. E ali nós tínhamos que ir de moto, não passa carro, não passa bicicleta, não dá para ir a pé, que é muito distante, é muito perigoso. E ali nós estávamos passando um trilho onde os leões passam, rinoceronte, elefante, tudo quanto é animal passa naquele lugar. É onde um lugar que eles vão para a cabeceira da água para beber. E ali começamos a ir ali, atravessamos aquele leito de rio seco. E o rapaz me fala assim: olha, nós estamos atravessando o leito de rio seco, mas pode ser que nós vamos e não voltamos, pode estar cheio. Eu falei assim: mas eu preciso ir embora no final do mês, eu atravesso nadando. Você não atravessa nadando, os crocodilos te pegam. E ali eu comecei a analisar aquela situação, comecei a ficar preocupado. Mas você sente uma mão te encostando e falando assim: filho, eu estou contigo. Eu estou contigo, filho. E ali, meu irmão, aquele rapaz, ele não fala o nosso português, mas Deus intervém na situação. Deus intervém naquele momento. E ali eu comecei a conversar com ele no português de Portugal. Nem eu estava entendendo o que eu estava falando na verdade, mas o Espírito Santo de Deus estava fazendo as coisas acontecer. E ele me fez uma pergunta assim: missionário, se você levar o seu filho para um feiticeiro para fazer nele uma obra, e você leva ele de volta para casa, ele fica pior. Você pega seu filho, volta com ele para um pastor, e o pastor fala com você assim: eu não posso fazer esse trabalho, quem começou tem que terminar. E ali ele voltou com o filho para o feiticeiro. No outro dia o filho dele veio a óbito. E ele me fez a segunda pergunta: eu vou para o inferno, eu e meu filho? Eu vou para o inferno? E ali você tem que estar na presença para Deus te dar a palavra à altura. E eu perguntei para ele: quantos anos seu filho tinha? Ele disse: meu filho tinha 2 anos e 4 meses. Eu falei assim: eu te dou uma certeza absoluta que o seu filho está no leito do Pai. O seu filho está coberto com a mão do Pai. Ele está de braço do Pai, à direita do Pai. Ele não tem pecado, ele não tem nenhum problema, ele está salvo. Hoje estou fazendo o encerramento do seminário. Vai lá hoje, porque Deus tem um plano na sua vida, é hoje. E ele me disse o seguinte: eu não posso ir porque eu tenho que levar o dia a comer para as crianças. Eu tenho que levar o dia a comer, conseguir o pão de cada dia. Irmão, nós estamos aqui pensando no dia de amanhã. Lá na África ninguém pensa no dia de amanhã, pensa só hoje. É só hoje. O dia de amanhã não nos pertence. Eles vivem como se fosse um passarinho, que a Bíblia fala que o passarinho hoje se preocupa em comer, amanhã ele vai deitar hoje no seu ninho ou na árvore, mas no outro dia sai para comer novamente. E nós estamos preocupados com o dia de amanhã. E aquele homem, falei com ele para ir lá, e falou assim: eu não posso levar o dia a comer para as crianças. E ali eu cheguei naquele lugar ali, irmão, aquela igrejinha simples, uma igreja que tinha abertura das janelas, mas não tinha janela, abertura da porta, mas não tinha porta, um telhado de zinco com umas palhas por cima, não tinha reboco, não tinha piso, não tinha água, não tinha luz. E ali eu sentei no primeiro banco daquela igrejinha e comecei a falar com Deus: voltou a angústia, Pai, voltou a dor de novo, Pai, me ajuda. E comecei ali a orar, aquele povo animado, aquele povo sintonizado. O povo alinhado, afinado, é aquele povo da África. Eles têm uma sintonia muito afiada, não precisa do instrumento, eles são muito afiados. E comecei a sentir ali a presença de Deus fluindo, aquele louvor maravilhoso, e eles cantando em dialeto local, mas Deus tinha um plano ali naquele momento. E ali, meu irmão, eu comecei a ficar angustiado. E nisso aquele pastor que me levou para estar lá nesse lugar, me convidou para estar lá, ele disse assim: Valdeir, eu preciso falar algo com você. Aquele motoqueiro que te trouxe, ele me trouxe os 2 primeiros dias e não ficou nem um dia, e hoje ele está aí. E eu disse para ele: Deus tem um plano na vida dele, é hoje. Deus tem um plano na vida dele, é hoje. E ali eu comecei a pregar, e comecei a falar do amor de Deus, e comecei a perguntar a eles se eles tinham noção do tamanho que é o nosso Deus. E eu tinha um tradutor ali, irmão, do meu lado ali, que a pessoa traduzia para eles lá.
E comecei a perguntar, e todos eles falaram assim, não temos noção do tamanho do nosso Deus. Eu não tenho noção do tamanho do Deus. Eu falei com eles assim, vocês imaginam esse copo com água? Eles imaginaram. Vocês estão imaginando, né, irmãos? Você imagina esse vasilhame de água, cheio. E comecei a mostrar para eles. Agora você imagina um bidão é um balde de água. E começou a imaginar. Imagina aquela lagoa onde tem aqueles peixinhos. Eles começaram a imaginar. Imagina o Rio Fundo. É grande? Isso é muito grande, muita água. Quantos de vocês conhecem o mar? Perguntei para eles. Todos eles levantaram a mão. Porque na África tem mar. Eu falei, vocês têm noção do tamanho que é o mar? E Elias falaram, não, muito grande, muito grande. Mas eu preciso revelar uma coisa para vocês. Tudo cabe na palma da mão do nosso Pai. Tudo cabe na palma do nosso Pai. Esse é o tamanho que nosso Deus é, irmãos. Tudo cabe na palma da mão dele. É muito grande, misericordioso. Deus é tremendo, Deus é sábio. Deus é tudo, irmão. E ali, eu fiz o apelo ali, encerrei aquele culto, fiz o apelo ali, naquela tarde. E ali, veio aquele senhorzinho, tirou um chapeuzinho da cabeça e foi lá na frente aceitar Jesus. Aquele motoqueiro. Aquele que falou que não ia ficar, ficou. E aceitou Jesus ali naquela manhã. E ali quando eu entreguei a palavra para o pastor local, entreguei pela oportunidade, ele começou a correr dentro daquela igreja para ir para cá, falar em línguas, como nós falamos em línguas aqui. Ele começou a correr ali na igreja e falar assim, olha, hoje eu entendi que o mesmo Deus do Muzungo é o meu Deus. O Muzungo somos nós brancos, irmãos. O mesmo Deus do Muzungo é o nosso Deus. Hoje eu entendi que esse Deus, ele é lindo. E ele me disse assim, missionário, eu preciso falar algo com você, há 33 anos que eu estou aqui, nunca veio o Muzungo aqui. Missionário, você foi o primeiro. Hoje eu entendi que o mesmo Deus seu é o meu Deus. E ali aquele homem começou a falar em línguas novamente ali. E ele me disse da seguinte forma, missionário, tudo que nós temos, nós te damos. E ali eu ganhei 2 galinhas, que para nós é que considera, irmão, como fosse um boi. E me deram 2 pombos, 2 pombinhos. E me deu 179 meticais. Meticais equivale a R$17,90. É todo o caixa que a igreja tinha naquele momento. Tudo que eles tinham, ele nos deu para nos alegrar, para nos agradar. Porque a palavra de Deus foi acima do que eles têm. E ali eu recebi aquilo ali, falei com esse pastor, amigo meu, assim, rapaz, eu vou ficar com as galinhas, mas os pombos, nós solta ele e deixa embora. Eu falei assim, não, pega os pombos e dá para os motoqueiros, dá para o motoqueiro. Eles devem comer isso aí. E ali fomos embora, irmãos. Não sei se vocês lembram, no começo do testemunho eu falei que Deus proveria algo acontecer. E ali quando chegamos no nosso local ali, eu peguei as galinhas e levei, peguei a caixinha dos pombos e dei para o motoqueiro. Ele arrancou aquele pombo de dentro da caixinha, estendeu para o céu e disse, hoje eu tenho de comer para as crianças. O que você acha que não tem valor para você, para outra pessoa tem muito valor. O que você acha que não é importante para você, para Deus é muito importante. É a sua necessidade, é a sua disponibilidade de fazer a vontade dEle. E ele começou a chorar e agradecer pelo aquele pombo. É isso que Deus faz conosco, meu irmão. É o que você não imagina que acontece. Algo novo sempre vai acontecer nas nossas vidas. Basta você crer, basta você acreditar que tudo se renova, tudo acontece como Ele quer. Aleluias. A mão, irmão, uma dádiva de Deus. Ao entrarmos na presença de Deus, Ele quer ver as nossas mãos. Ele quer ver como está a sua mão, irmãos. Você vai estar com a mão baixada, a mão levantada, esperando por Deus. Para você receber um milagre, receber algo do Senhor, estenda a sua mão, que Ele ouvirá a sua voz. Ele ouvirá a sua necessidade. A mão está ligada, irmão, em ação, em atitudes, em trabalhos, em gesto. A nossa mão
é suma importância para Deus. O próprio Jesus Cristo, olha que interessante, irmão, o próprio Jesus Cristo, após ressuscitar, recebeu um corpo glorificado, porém as mãos permaneciam com os cravos encravados. Isso é um sinal de redenção. E eu comecei a analisar, a mão de Jesus recebeu uns cravos, recebeu com as mãos perfuradas. E estive analisando, irmãos, a única obra humana que entrou no céu foi a marca dos cravos da mão de Jesus. Essa foi a única marca humana que entrou lá. A única marca que o homem deixou foi lá. Jesus disse que ele viria e mostraria, na sua ressurreição ele mostraria os cravos da mão. Que ele fez por mim e fez por você. O que ele está fazendo por nós todos os dias. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. O homem da mão furada há de voltar. Ele há de voltar, irmãos, para buscar aqueles que estão adorando em espírito e em verdade. Aleluia. Aos 12 anos, irmãos, de idade, eu estava na faculdade. Mas que faculdade é essa com 12 anos de idade? A faculdade chama Escola Bíblica Dominical. Eu estava na faculdade e ali eu vi o pastor, professor da escola dominical para adolescente naquela época, eu com meus 12 aninhos de idade, olhava aquele homem, muitos aqui vão conhecer, o Bamba, estava com um Bamba branco, uma calça jeans, um terno azul, cor de anil, e ali ele falava eloquentemente ali, ensinando as maravilhas de Deus. E ali eu falei com Deus naquele dia, Deus, eu quero ser um dia igual a ele. Eu quero ser um dia igual a ele. Eu sempre tive dificuldade, irmão, de expressar, tive dificuldade de falar, gaguejava. Mas quando você põe Deus em primeiro lugar, você pede Ele, persevera para alcançar o objetivo, Deus te honra. Passasse pouco tempo, aos 19 anos de idade, eu já era professor de escola bíblica dominical, dando aula para adolescentes, jovens naquela época. E as coisas foram modificando, foi aperfeiçoando, porque uma coisa que eu sempre lembrei, aos 12 anos de idade, eu pedi a Deus, e hoje Ele ouviu aquilo que eu pedi. Não importa, irmão, qual o grau de estudo você tem, qual a escolaridade você parou. Prega a palavra, que ela é simples e objetiva. Ela é como uma espada de 2 gumes. Aonde ela entra, ela faz a diferença. Ela penetra no íntimo dos nossos corações. Ela penetra no íntimo de aonde você acha que não pode alcançar. Aonde você acha que você não pode ir, ela vai. A espada, a palavra de Deus. Ore a Deus e peça a Ele. A oração, irmão, é aquilo que você não pode fazer, você não pode tocar, você não pode alcançar, mas ela vai, alcança aonde Deus quer. Aonde Ele quer, ela alcança. Aleluias. Aleluias. Foi levado ao céu e recebido ao Pai com as mãos furadas. Ele foi recebido ao Pai com as mãos furadas. E eu volto um pouco aqui no sonho, irmão, que eu tive. Uma certa vez o pastor estava dando um estudo. Ali ele pregava. Ele colocava no telão da igreja ali, aonde ele passou, nos lugares. Ali ele passou em Jerusalém, no Egito, Jericó, Samaria, Betânia, Galileia. E começou a explicar aquilo ali. E eu falei assim, eu queria ser igual a esse pastor. Mais uma vez, eu queria ser igual a esse pastor. Quando foi no sonho, Deus me falou, filho, você disse que você queria ser igual fulano. E sim, Senhor. Então venha para cá. No sonho, irmãos, olha o sonho. E ali estava à minha esquerda esse pastor. Eu estava no meio. E à minha direita Jesus estava aqui. E nós três um abraçado. E ali Deus me levou para um deserto. E no meio do deserto tinha uma casa grandosa, com uma árvore muito bonita, frondosa, e ali aquele brisa fresquinha. E aquela casa tinha umas varandas nela toda. E Jesus falou comigo assim, o que você está vendo lá na frente? E quando eu olhava assim, estava tudo nublado, tudo tremendo. Jesus disse, olha, você falou que ia ser igual a ele, mas para você ser igual a ele, tem que passar por lá.
Passa pelo deserto. Passa pelo deserto. O deserto é onde ninguém quer passar. Tive que passar pelo deserto. Para chegar aqui hoje, tive que passar pelo deserto. O deserto não é para qualquer um, irmãos. Persevere. A Bíblia fala: feliz é aquele que perseverar até o final, que você verá a vitória. Continua perseverando, continua buscando. Nunca desista dos planos de Deus. Nunca desista daquilo que Deus te delegou a fazer. Nós temos que entender qual posição nós temos que se encaixar dentro da casa do Pai, ou ajudar o próximo. Às vezes você não é um pregador, mas você é uma pessoa que pode estar limpando a igreja. Você é uma pessoa que não limpa a igreja, mas você é uma pessoa que pode estar organizando os bancos. Você é uma pessoa que pode estar intercedendo pelo próximo. Você pode estar fazendo visita. A Bíblia fala que a seara é grande, poucos são os trabalhadores para a seara. A Bíblia fala que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Você não tem que olhar para trás, vai para frente, irmãos, que você vai ver o único e suficiente Salvador da minha vida e da sua vida, meu irmão. Glória a Deus, aleluias. A mão mirrada, irmão, pode ser um problema sentimental, num relacionamento familiar, talvez infeliz, uma falta de emprego, talvez com a saúde debilitada, ou profissionalmente também. O ministério está esgotado, os sonhos são frustrados, uma vida espiritual infrutífera. Hoje é dia, irmão, de você consertar a sua vida. Qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Ponha Deus em primeiro lugar. Faça a vontade do Pai. Não olhe para o direito nem para a esquerda, mas olhe para aquele que morreu na cruz para nos salvar. Seja uma árvore que dê frutos. E quando a árvore dá frutos, ela é apedrejada, ela é seguida, talvez ela é massacrada, mas tudo que dá fruto, é o resultado vem de Deus. O resultado vem de Deus. Seja uma árvore frutífera na presença do Senhor. Seja uma pessoa disponível a fazer a vontade do Pai. Exponha para Ele o teu pecado, a área da tua vida que está atrofiada, que está paralisada. Quando estamos dentro da igreja com as mãos mirradas, não produzimos nada, nada plantamos, nada colhemos, nada fazemos. A mão tem que estar sempre erguida, irmãos, como Jesus ergueu as mãos. É sinal de redenção, sinal que Ele está ali por mim e por ti, para salvar aquele que estava perdido, para salvar aquele que estava um dia desesperado, aqueles que não têm esperança nenhuma, mas está assim com as mãos estendidas, para ajudar, para te levantar. A sua mão pode ser apoio para aquela pessoa que está debilitada, para aquela pessoa que está desanimada, para aquela pessoa que está desviada. Estenda a mão, irmão, para o próximo. Temos que invertir, irmão, nas pessoas. A Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não temos condições de alegrar todo mundo, que nem Jesus alegrou todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo. Mas aqueles que entenderam o plano, viu a vitória. Até na cruz Jesus fez amigo. Lembra de mim quando estiver no paraíso. Ei, Deus, lembra de mim quando estiver no paraíso. Até na cruz Jesus teve amigo. Ei, irmão, nós não temos que ficar confinados só aqui dentro. Tem que ir para o ID e pregar. Muitos vêm para a igreja para avaliar se o pregador pregou bem, se pregou mal, como é que é, avaliar se ele tem um conhecimento ou não, se é teólogo ou não. Não, meu irmão, vem pregue aquilo que Deus falou com você. Vem, faça a vontade dEle. Eu sempre tenho falado, quando eu venho para a igreja, eu venho para receber. Eu venho para receber. A igreja é uma ferramenta que muitas vezes você não tem ela, mas lá fora você começa a usar aquela ferramenta que você aprendeu aqui. Sabe como é que eu me converti, irmão? Através de um panfletinho. Um panfletinho fez minha conversão. Viajei 1.400 quilômetros para ir numa festa de casamento, para beber, na época, beber. Doido para tomar uma cervejinha, tomar uma pinga, sei lá, o que for. E ali eu cheguei naquele lugar de manhã, sentado no banco de uma praça. E ali passou um senhorzinho e me entregou um panfleto.
um panfletinho. E todas as vezes eu falo com Deus, quando o Senhor me levar, o Senhor me apresenta aquele senhor que ele não sabe o que ele fez para a minha vida. E ali eu li aquele panfletinho, meus irmãos, e estava escrito da seguinte forma, vou ser bem rápido aqui, coragem está avançado. Para você, seu marinheiro, precisa você ir ao mar? Sim ou não? Essa foi a pergunta que o folhetim me fazia. E comecei a analisar. Muitos estão pensando que não, muitos estão pensando que sim. Mas o folhetim me fez outra pergunta. Se você respondeu sim ou não, mas por quê? Tem o porquê. E ali eu fiquei sem entender. E comecei a ler o outro lado do folhetim. E ali o folhetim fala assim, olha, para você, seu marinheiro, você tem que ir ao mar. Como que você vai fazer uma coisa prática se você não tem a teoria? Ou se você tem a teoria e não tem a prática? Primeiro você faz a teoria. Para você tirar a carteira, você faz o quê? O exame psicotécnico, o exame legislativo. Para depois você fazer a prática. Então, para você, seu marinheiro, precisa você ir ao mar. E para você servir e fazer a vontade do Pai, tem que vir à casa do Pai, com um só propósito, um só objetivo, de adorar e agradar a Deus, meu irmão. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Coloque-se de pé, meu irmão. Você que veio aqui hoje, que estava com um problema, um sentimento, com a sua vida atrofiada, a tua vida paralisada. Você que está em casa aí, nos vendo nessa live, que está com dificuldade, com um problema, hoje pode ser o dia de renovação. Hoje é o dia de restauração. Aquele homem teve a mão restaurada. Aquilo que um dia teve boa, com o tempo ficou atrofiada. Mas Jesus veio e mudou e colocou novo. Jesus veio e colocou tudo novo. E hoje é dia da sua vida ficar com nova história. É hora de você virar a página e buscar Deus de uma forma diferente. Aquilo que não deu certo, mas a partir de hoje vai dar certo. Para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Que o Espírito Santo de Deus venha falar com você. Que o Espírito Santo de Deus venha completar aquilo que eu não pude falar. Mas é muito gostoso estar na presença de Deus. Eu fico analisando os escritores, aqueles homens que escreviam a Bíblia. Estava digitando a Bíblia. Quando Deus estava falando para que eles possam digitar e falar, muitas coisas não conseguiam colocar. Mas Deus fez com que eles colocassem, nós entendemos. Por isso, muitas vezes eu prego de uma forma, o irmão prega no mesmo texto de outra forma. Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala de várias formas. Ele nos ensina, interpreta aquilo que você acha, aquilo que você acha que você não entendeu. Ele completa. Ele nos ensina, Ele nos capacita. E Ele nos honra. Então essa essência, quem está digitando, escrevendo, ele não consegue passar num papel. Às vezes ele conseguia expressar. Mas a Bíblia não fala a vida de ninguém, de quando nasceu até quando ele morreu, todos os dias, todas as horas. Precisamos entender que nós temos uma história a contar, nós temos uma passagem na nossa vida. Que essa passagem nós possamos fazer história na presença do Senhor. Que hoje pode marcar a sua história na presença de Deus. Que hoje possa ser um dia diferente. Porque só por hoje funciona, meu irmão. É só por hoje. Não é amanhã, é hoje. É hoje que pode ter uma nova história na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém? Aleluias. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez, mais forte, em nome de Jesus. Vem cá, irmão Odeir. Deixa eu ter o privilégio de fazer oração para a vida do Senhor também. Sua casa, né? Seus negócios. Irmãos, sente suas mãos para cá. Eu creio que tem unção nas suas mãos, amém? Afinal de contas, Deus, Ele quis nos ensinar o poder que temos nas nossas mãos. E o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele disse: eis que eu vos dou poder em pisar em serpentes e escorpiões. Há uma autoridade sobre a sua vida que desce, como um óleo que desce sobre a cabeça de Arão, estende sobre a sua barba, sua orla. Quer dizer que tem uma unção sobre toda a sua vida, por completo. É essa unção que está sobre a sua vida. Então, quando você estende as suas mãos, seja na sua casa, seja sobre a cabeça do seu filho, quando ele está dormindo, seja sobre a cabeça da sua esposa, quando ela está dormindo, significa que você está dizendo que essa autoridade que Deus colocou sobre a sua vida,
ela é existente, ela não é só palavras. Pastor, mas eu não tenho autoridade porque eu sou falho. Mas se eu te disser que eu também sou, se eu te disser quem muda nós a cada dia é o nosso Senhor Jesus. É Ele que nos cura, que nos liberta, que tira da prisão. É esse Deus que te criou, criou a mim também. É Ele que dá autoridade. Então existe uma autoridade sobre a sua vida de pegar em algo. E é interessante, presbítero irmão Valdeir, que hoje eu estava no hospital e eu, durante a madrugada, eu acordei umas 3 vezes para olhar como meu pai estava. E hoje é interessante que hoje é sábado também. E quando o Senhor estava ministrando ali, o Espírito Santo soprava sobre meus ouvidos. E continue com sua mão estendida que você vai entender. E o Espírito Santo de Deus, ele soprou sobre meus ouvidos. E é interessante que Jesus, ele curou 7 vezes ao sábado, não é isso? Existem pessoas aqui hoje que a 8ª cura vai estar sobre a vida dela. Essa 8ª cura, e especial ao sábado novamente, Deus, ele quer te curar também. Como foi explicado, não estou querendo aqui pregar em cima da palavra do irmão de novo, mas quero agregar aquilo que Deus tem sobre a sua vida, que você tem autoridade. Deus, ele não olha aquilo que você está fazendo, ele olha aquilo que ele quer fazer sobre a sua vida. É isso que Deus quer fazer. E não tem nada que possa impedir. E eu me lembro que eu estendi a mão sobre a perna do meu pai, e eu comecei a orar para ele, falei, Deus, olha, eu não sei o diagnóstico do médico, eu sei aquilo que ele disse, mas não sei aquilo que ele pode fazer. Mas o Senhor eu sei que pode, porque o Senhor eu conheço bem. Aquele que curava, aquele que cura. Em Hebreus 13:8 diz assim que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É desse Jesus que eu estou te dizendo, amém? Estenda suas mãos para cá. Eu quero que você transmita agora essa unção que está sobre a sua mão, porque você tem um poder enorme sobre as suas mãos e nunca usou, ou talvez já usou, mas Deus, ele quer multiplicar essa unção hoje. Seu Deus querido Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar o teu filho. Ó Deus, que o Senhor nesta noite, sobre a vida destes homens, o Senhor possa multiplicar a unção, Pai. Uma unção dobrada, o qual, meu Pai, alguns deles ainda não experimentaram, mas o Senhor possa, meu Pai, colocar sobre a vida de cada um, uma unção, uma autoridade, a qual o Senhor mesmo nos prometeu. Ó Deus, por isso nesse instante eu te peço, toca, meu Pai, sobre a vida do nosso irmão Valdeir, sobre a sua família, a sua casa, ó Deus, sobre a irmã Lu, a Bia, Deus, os seus negócios, ó Deus, da entrada ali da porta, Pai, até o seu quarto, que a mão do Senhor poderosa, Pai, possa se estender sobre os seus funcionários, ó Deus, sobre os seus negócios, ó Deus, e que o Senhor possa, meu Pai, agregar sabedoria, aquele com o qual o Senhor tem dado a cada dia mais, Pai, para fazer aquilo que alguns não estão fazendo, para fazer aquilo, meu Pai, que o Senhor chamou a ele para fazer. Então que o Senhor possa, meu Pai, no nome de Jesus, abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e guardar, meu Pai, nesse momento que vivemos de pandemia, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Aplaude o Senhor Jesus sobre a vida do nosso irmão. Amém. Deus te abençoe, irmão dele, grandemente. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero convidar o evangelista Daniel aqui também, estará dando a bênção apostólica. Quiser agregar mais uma palavra também, viu, meu irmão? Fica na bênção e dispensação do Espírito Santo de Deus. Amém? Receba o nosso irmão em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar agradecendo ao nome do Senhor. Amém? Senhor, queremos te abençoar, te louvar, meu Pai, por esta palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, a qual tenha falado aos nossos corações. Ó Deus, obrigado, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite, de adorando, de glorificando ao seu nome, Senhor. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, nos leva debaixo das tuas mãos poderosas, Deus. Nos livra de todo mal, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Quebra, meu Pai, sobre as nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Toda a armadilha do diabo, tudo aquilo que não é do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Estende suas mãos assim, com o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doce consolação do Espírito, seja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja diz... Glória a Deus. As palmas glorificam o nome do Senhor. Amém?